Agora, gente, em meio a esse julgamento de Jair Bolsonaro previsto para setembro, de 2 a 12, o governo federal pretende reforçar ainda mais a defesa da soberania. Vamos então conversar com o Matheus Dias para falar sobre essa estratégia voltada principalmente ali para o 7 de setembro. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então parece que esse 7 de setembro vai ser mais agitado do que os últimos até, viu, Evandro? Tudo começa pela organização presidencial, já que em Brasília o desfile cívico-militar vai acontecer no dia da independência, Lula estará presente. A organização do evento já confirmou que terá capacidade para abrigar em média 30 mil pessoas e também os poderes militares lá também vão se organizar bastante, vão participar do desfile. Mais de 2 mil soldados vão desfilar ali junto ao presidente e a outras entidades ali convidadas também. Além disso, terão carros blindados, aviões, tudo ainda que estará lá à disposição no dia 7 de setembro. Só que pessoas próximas ao Planalto também disseram que toda a ambientação desse evento será como nos últimos discursos de Lula, a defesa da soberania ao Brasil, o discurso de que o Brasil é dos brasileiros, discurso, claro, de ataque ao tarifaço e a Donald Trump e também aos pedidos de anistia pelos envolvidos na suposta trama golpista no dia 8 de janeiro, né, Evandro? Além disso, o que chama mais atenção, como você bem disse, é que 5 dias antes do feriado, no dia 2 de setembro, começa o julgamento de Jair Bolsonaro, ou pelo menos é a previsão para começar esse julgamento, a resposta na semana seguinte, no dia 12. Então, o feriado acontece no meio, né, desses 10 dias em que o julgamento é previsto para acontecer. Várias manifestações já são previstas também pela oposição. Lula e o PT já garantem que no dia 7 de setembro, enquanto o desfile acontece em Brasília, pelo menos 18 capitais vão sediar manifestações ao redor do país, sempre com esse tema de defesa da soberania brasileira. Pelo menos 18 capitais, como disse, mas em São Paulo é a mais aguardada, na Praça da República, terá um grande evento lá no dia da independência. Só que o governo também sabe que nesse mesmo dia, vários pontos do país terão manifestações do outro lado, aí de ataque ao STF e defesa da anistia. Acho que vai ser um dia bastante agitado aqui no país em meio a todo esse julgamento, né, Evandro? Com certeza, Matheus. Obrigado pelas informações. Um abraço para você, agitado para todos nós, inclusive. Ô, Fábio Piperno, eu quero te ouvir sobre essa estratégia do governo de reforçar a soberania no Brasil nesse 7 de setembro, diante, principalmente, do tarifaço de Donald Trump, mas que, de alguma forma, traz também críticas do atual governo à atuação de Eduardo Bolsonaro, que reflete também para toda a família de Jair Bolsonaro e também para o próprio. O quanto isso pode inflamar ainda mais uma rusga, uma divisão que já está bem presente no país e que vai aumentar com o início do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo? Então, eu entendo essa iniciativa de se usar o 7 de setembro para reforçar esse apelo nacionalista, esse apelo por soberania e tal, mas eu acho que o governo deveria se preocupar em fazer algo mais discreto, né? Tem o julgamento do presidente Bolsonaro, isso certamente vai ser um ponto de convulsão, mas não tenho a menor dúvida em relação a isso. Então, eu acho que não há necessidade de se esticar ainda mais a corda. É óbvio que todo dia o governo fala em soberania e tem que sim que reforçar esse apelo, mas eu acho que não precisa de uma ocasião especial espalhada por todo para organizar manifestações espalhadas por todo o país para isso. Eu acho que é desnecessário por conta do momento político institucional que a gente vive. Ô Bruno Musa, uma das estratégias que tem sido aventadas pelos aliados do presidente Lula é de que esse evento ajudaria o atual governo a recuperar as cores verde e amarelo, que teriam sido tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro, mas que são as cores do país, do Brasil. Isso já não aconteceu nos últimos anos. Aconteceria agora, no meio de tanta turbulência? Eu acho mais difícil. E, sinceramente, eu acho que isso foi uma coisa natural que foi acontecendo. Veja, quando você esquece essa polarização, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antigamente, quando você tinha um evento em que você queria se mostrar
ou orgulhoso, ou que estava lutando pelo país, ou qualquer outra coisa, a camisa que você colocava era da seleção brasileira porque ela representa as cores ali da própria bandeira. Então foi um movimento puramente natural. Esses movimentos que começaram ali em 2013, naquele tal dos 20 centavos, e depois foi crescendo, tomando corpo, a população brasileira aprendendo, reaprendendo a sair às ruas, ela foi naturalmente incorporando a cor da bandeira nacional. É algo muito natural. Veja, você vai para os Estados Unidos, quase todas as casas têm a bandeira tremulando ali na porta, o que é um gesto extremamente bonito, na minha opinião. Mas como por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos, mensalão, petrolão, todos os desvios, a Lava Jato, devolução de dinheiro, delações premiadas de pessoas e figuras públicas e empresários privados assumindo aquele rombo bilionário, devolvendo parte do dinheiro, enfim, tudo isso, como grande parte, não totalmente, grande parte, foi orquestrado por governos da esquerda, porque o PT estava no poder, e vale lembrar que do século que estamos, 72% do século está sendo governado pelo PT. É natural que esses movimentos tenham sido contra toda essa imoralidade, essa antiética que ocorreu no Brasil e que está ocorrendo novamente. Então, a saída às ruas, ela tomou uma forma de vestir as bandeiras nacionais e não aceitamos mais o que está acontecendo com o país. E tudo isso foi feito de forma natural, espontânea, como todo e qualquer movimento econômico. O que acontece? Ele é espontâneo quando deixado livre. Agora, tentar pegar de volta me parece um gesto para tentar trazer um orgulho nacional pelo PT, como se tivesse. O PT sempre representou a cor vermelha. O Lula, nos anos 80 e 90, com aquela barba grande dele, com aquela figura dos países comunistas, vestia sempre vermelho. Ele faz questão disso porque é a cor do partido dele.